Muitas vezes nós precisamos mostrar para os outros quem somos nós ou como nós nos identificamos. Somos muito rotulados pelo fato de sermos cristãos. Eu sou rotulado pelo fato de ser pastor. Quantas pessoas fora da igreja ficam, eita pastor, o dízimo, esse é o dízimo, né? Pelo simples fato de eu ser pastor. Existem aqueles rótulos pelo simples fato de você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E do outro lado, pessoas criam suas teorias, criam suas verdades. Por exemplo, pessoas criam o seu próprio gênero, ou a sua própria linguagem, a linguagem neutra, e nos acusam de sermos pessoas que vivem em famílias patriarcais e vivemos numa sociedade judaico-cristã tentando rotular a gente. Eles dizem assim, nós somos os opressores, porque esses nos obrigam a sermos homens quando não queremos, nos obrigam a sermos mulheres quando não queremos. Isso é de fato a perseguição contra o Evangelho, porque essas ideias perseguem o Evangelho quando eles negam a sua natureza, eles negam a vontade de Deus, quando eles não seguem os princípios não judaico-cristãos, quando eles não seguem os princípios bíblicos. Existe um anseio por autonomia, mas não apenas isso. Por exemplo, o movimento LGBTQIA+, e o alfabeto todo praticamente agora, eles não querem apenas viver em paz com o que eles dizem verdade, respeitando, e é só a gente respeitar e pronto. Eles também têm o mesmo intuito de passar a sua verdade para o próximo. Eles não querem apenas viver desse jeito, ele quer que os outros vivam também desse jeito. Eles querem passar o seu evangelho para o mundo a ponto de impor que isso tem que ser ensinado nas escolas, por exemplo. Não é um sentimento de liberdade e autonomia apenas, é a mesma lavagem cerebral de um movimento ditatorial. Porque o pecado, ele permeia essa vontade. Eles querem ser autônomos, mas eles também querem a honra e a total aceitação dessa autonomia. E isso confronta diretamente a palavra de Deus, isso diverge diretamente da palavra de Deus. Entenda, irmãos, existem abnegações que nós teremos que ter quando participamos de um grupo. Todos nós participamos de um grupo. Esse aqui é o grupo da igreja. Quando você participa de um grupo de amigos e tem o aniversário de fulana e você considera fulana e ela vai para o seu aniversário, você vai ter que deixar talvez de fazer o que você queria fazer, que era ficar em casa sem fazer nada, ou assistindo uma série, ou dormindo, para ir no aniversário de fulana e prestigiar ela. Afinal, ela é sua amiga, você faz parte desse grupo. Isso é algo normal. E para você vir para a igreja, você começa a vir para a igreja, você começa a entender o quarto mandamento, e você começa a entender que você tem que vir no dia do Senhor. Você tem que estar aqui em grupo, adorando o Senhor. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você poderia estar descansando, como o mundo diz que o domingo é o descanso no sentido de dormir. Algo que a gente entende que esse não é o verdadeiro descanso. O descanso é estarmos aqui em grupo, adorando ao Senhor. Para você se identificar como um cristão, para você se identificar como um membro da Igreja Presbiteriana da Aliança, você precisa abdicar de algumas coisas. Talvez hoje você não tenha tanta dificuldade disso, mas é preciso para você dizer, eu faço parte desse grupo, eu sou um cristão. Deus nos chama a vivermos em grupo, mas Ele vai mais além. Deus nos chama a termos comunhão uns com os outros.
Não é só dizer, eu sou membro dessa igreja e pronto. Conhecer os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Quem sou eu? O grupo que eu estou inserido, ele tem a minha contribuição? O grupo que eu estou inserido reflete o meu caráter? É isso que nós vamos pensar, e é isso que o capítulo de hoje fala, irmãos. Nesse mundo precisamos encontrar identidade, precisamos mostrar quem somos, muitas vezes. E também precisamos que alguém aplaque a ira do rei. É uma expressão muito importante que tem no final desse capítulo. A última frase diz assim: então o furor do rei se aplacou. Porque o que foi que aconteceu para o furor do rei se aplacar? E nós vamos ver o que acontece. Primeiro ponto, irmãos, precisamos de alguém que seja o amado do rei e ao mesmo tempo se identifique conosco. Versículos 1 e 2. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejais? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Como chegamos aqui, irmãos? Temos aqui o rei Xerxes, um rei um tanto desligado das decisões que toma. Ele aceita o genocídio de um povo que ele nem pergunta quem é. Ele é aqui subornado por esse homem Amã. Xerxes nem pergunta, né, que povo era, esse povo estava ligado a quem, não. E Amã, por ódio de Mordecai, que não se curvara perante ele vai incitar o rei a exterminar os judeus. E ele consegue muito mais do que isso. Ele consegue um decreto. Um decreto é algo certo, não pode ser revogado. Ele pega o anel do rei e sela esse decreto. Tem que acontecer, não pode voltar atrás. É marcado para o dia 13 do último mês daquele ano, o genocídio dos judeus. E Esther recebe essa difícil tarefa de mudar a ideia do rei. Só que, como é que o rei vai revogar algo que foi decretado por ele? E Amã, irmãos, o que é que a gente faz com Amã? O que é que Esther faz com Amã? Amã só iria parar se ele morresse. Ele só iria parar de perseguir Mordecai. Ele só iria parar de perseguir os judeus agora se ele morresse. Amã, que era um idólatra da sua própria imagem. E mais, o rei não sabe que Esther é judia. Como é que ele vai reagir quando ele souber disso? Talvez ele nem ligue, mas talvez ele ligue. Xerxes é um tanto imprevisível, irmãos. Esse é o rei que casou com Esther. E onde estamos agora no capítulo 7? Estamos no meio desse plano. Estamos no segundo banquete. Esther vai bolar 2 banquetes. E todo o povo judeu, irmãos, nesse exato momento, fora do palácio, estava orando por Esther. Mordecai estava orando e jejuando por Esther. Eles nem sabiam qual era o plano de Esther. Mas Esther garantiu que ia fazer alguma coisa e pediu para o povo jejuar. Esse plano que aos olhos humanos ele é impossível. E finalmente, esse é o capítulo que Esther vai dizer que é judia e vai dizer o que é que ela quer com o rei. Finalmente. Na semana retrasada que eu estive aqui, a gente nem focou tanto em Esther. A gente focou na ideia de que quando Amã foi pedir a cabeça de Mordecai, o rei lembrou que Mordecai tinha salvado a vida dele. E aí quando Amã vai pedir, o rei diz: eu quero que você honre Mordecai, porque ele salvou a minha vida. Amã é obrigado a honrar aquele que ele queria matar. E a gente viu o plano de Deus nisso tudo. E lembram como terminou o capítulo 6? O capítulo 6 termina com Amã sendo chamado pelos guardas na sua casa para voltar para esse segundo banquete. Ele tinha que ir porque Esther estava convocando ele e o rei para irem. Por que Amã, irmãos, odiava tanto Mordecai? Porque Mordecai era o único que não se curvava perante ele, mas muito mais.
porque Amã era um agagita, antigo inimigo do povo judeu, os amalequitas. E essa insubmissão de Mordecai provocava raiva em Amã. Banquetes são muito agradáveis, irmãos. Eu não sei se você gosta de ser convidado para um banquete. Eu gosto. Eu acho que você nunca pensa que vai morrer no banquete, né? Esse banquete é o fim da minha vida. Não. A gente não cogita a ideia de morrer numa festa. Essa festa é a última, eu vou morrer nela. Não. O rei também adora banquetes. A gente vê que no capítulo 1 ele faz uma festa de 6 meses e 7 dias. Ele gosta de festa. Mas aqui ele não está gostando tanto, não. Aqui ele está um tanto incomodado. Ele quer saber o que é que a rainha quer. Ele já está nesse segundo banquete por causa disso. E a gente também quer que ela conte logo. Diz logo, Esther. Fala logo de uma vez. Diz que você é judia. Já faz mais de um mês que eu estou pregando aqui. Esther está escondendo isso. Xerxes ele está incomodado. Por quê? Porque as pessoas não costumam esconder as coisas para Xerxes. Dizer, vou contar, mas não agora. Se quiser esconder, não diz nada. Ele não é acostumado a ter alguém escondendo as coisas dele. Imaginem Xerxes lá, bebendo, desconfiado. Amã forçando a alegria, afinal ele teve um dia terrível. Ele teve que honrar aquela pessoa que ele queria matar, mas ele tem que lidar aqui com o protocolo de um banquete real. Talvez Amã queria estar em casa só descansando, mas ele não poderia desobedecer o rei. E a gente deve pensar, por que esse drama todo de Esther? Pede de uma vez. Você não vai pedir a qualquer um, você vai pedir a seu marido. É um pedido para que ele lhe salve, e salve o seu povo. É claro que ele vai aceitar. Será? Será que Esther só pensou nos prós, ela não pensou nos contra? Irmãos, se Xerxes se incomodasse com o fato dela ser judia, se Xerxes nem focasse nesse genocídio, mas peraí, você é judia e você não me disse, você casou comigo sem ser uma peça, você é judia. Se Xerxes focasse nisso, a última rainha que o desagradou, ele a demitiu, ele a destituiu do cargo. E só para a gente entender, certo? Se a gente sabe dessas histórias de Xerxes, imagina Esther naquela época. Heródoto, um dos primeiros historiadores, ele nos conta que uma certa vez um servo de Xerxes, ele financiou vários exércitos para ele na guerra contra a Grécia, uma das principais guerras que Xerxes participou. E nessa ocasião ele se achou no direito de pedir para o seu filho não ir para a guerra. Ele disse assim, poxa, eu estou patrocinando tanta coisa para Xerxes, eu vou pedir para o meu filho que é novo, inexperiente, vai morrer de cara. Xerxes, me dá essa regalia, não deixa o meu filho ir para a guerra, impede isso, deixa ele ficar em casa. E Xerxes, ouvindo isso, ele ordena que o garoto fosse cortado ao meio e que o exército peça Xerxes, já me confundo, marchasse por cima dos pedaços do filho diante dos olhos do pai. Só porque ele pediu para o menino não ir para a guerra. Esse é Xerxes, tá, gente? É um homem desequilibrado. Tanto faz ele estar muito bem, como ele dá a louca nele, ele é bipolar. É uma pessoa perigosa, certo? De repente, ela tem esse pedido para fazer para o rei. É esse tipo de pessoa. Se nós sabemos dessas histórias, imagina Esther, imagina Amã, o que eles sabiam sobre Xerxes. É o rei Medo-Persa. Cuidado com o que você pede para ele. Mesmo que você seja um aliado, mesmo que você seja a esposa dele. Quantas histórias esse homem tem. Mas Esther, corajosa. Ela vai lá com a cara e a coragem.
versículos 3 e 4. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Versículo 4, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Vamos lá, Esté, fale de uma vez, finalmente, humildemente e sabiamente. Esté vai lá e fala. E olha como ela diz, irmãos, ela diz assim, primeiro: se perante ti, ó rei, achei favor, se parecer bem, ó rei, minha petição é a minha própria vida. Ela está dizendo assim: eu gostaria de viver, rei, e eu gostaria que o meu povo vivesse. Como assim? Isso aqui, irmãos, é uma grande surpresa para Xerxes. Ele não está entendendo nada. Ela acaba de declarar que é judia, e ela pede: se fôssemos ao menos vendidos como escravos. Olha a humildade dela. Se a gente fosse vendido como escravo, eu não ia nem lhe infortunar. Não ia nem incomodar o rei com isso. Mas fomos oferecidos para sermos aniquilados, sem nenhuma possibilidade de defesa. Ele percebe, ele tinha assinado um genocídio por dinheiro. Ele não estava nem aí para os judeus, ele não se importava com eles, mas talvez ele se importasse com Esté. Talvez ali o mínimo de afeto que ele tivesse por ela fizesse ele pensar, ele agir. Essa é a esperança. Ele nem queria saber que povo era, mas agora ela se identificou com esse povo, com os judeus, e isso muda tudo. É um discurso, irmãos, muito bem calculado. É um discurso muito bem ensaiado. Ela faz ele ficar com raiva. Ela diz assim, marcaram um dia para me matar, e marcaram um dia para matar o meu povo. Condenaram, ela está dizendo a ele, a sua própria esposa. A rainha foi condenada à morte, marcaram o dia do genocídio dela. E ela não fala mais nada, ela espera a reação dele. E a reação dele é: quem teria coragem de incitar o rei a isso? Essa é a pergunta de ouro. Versículo 6. Quem fez isso foi este mau Amã. E olha a reação de Amã, claro, a reação que todos nós, eu acho que teríamos. Ele se perturbou perante o rei e a rainha. Tudo isso é culpa de Amã. Imagina Amã, irmãos, no meio desse banquete, né? Só ele, ela e Amã. No meio do croissant ali, né? Engolindo seco o café da manhã, o banquete. Ele acaba de descobrir aqui que aprovou um genocídio contra a rainha e o povo da rainha. Irmãos, dá até pena de Amã nesse capítulo. Sabe aquele vilão que você ama odiar, né? Ele faz tudo de ruim, mas quando ele se dá mal, você diz: poxa, mataram ele, não deixaram ele nem para a continuação, né, do próximo filme. Um vilão tão bom, morreu, a gente fica até com pena, porque coitado de Amã aqui, um escravo, um prisioneiro da sua própria vaidade. É aquele homem que se enforcou, né, na própria forca, literalmente. Imagina Amã se dando conta aqui, irmãos: a rainha é judia, eu ordenei um genocídio contra o povo da rainha. Pior, eu induzi o rei a ordenar um genocídio que mataria a própria rainha. Eu paguei o rei para isso. Amã tinha feito, irmãos, muito pior
que aquele servo que pediu para poupar o seu filho na guerra. Muito pior. Foi muito menos aqui o que esse servo fez. Amã conhecia Xerxes. Amã sabia do que Xerxes era capaz. O versículo 6 diz que ele se perturbou perante o rei e a rainha. Tem um comentarista norte-americano chamado David Strain. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que Esté finalmente está se colocando como parte do povo. Pela primeira vez aqui na frente de Xerxes, ela está dizendo, nós vamos morrer. Não são eles que vão morrer, eu também vou morrer. E ele nos lembra, olha, Mordecai, desde o início, havia dito a ela, olha, não diga que você é judia. Não diga, isso pode ser uma grande desvantagem para você ser escolhida como rainha. E ela continuou como rainha sem dizer que era judia. Ela faz isso até aqui. Ela se torna a rainha do mundo pagão, escondendo esse fato. E entenda, irmãos, a Pérsia era um local de muitas etnias. Tinha muita gente que a Pérsia tinha dominado e moravam ali, fazia parte ali daquela cultura. Talvez Xerxes, ele não ficasse nem bravo com isso. Mas não era somente isso. Não era somente dizer que era judia ou não. Pense na rotina de Esté, irmãos. Isso não está detalhado, mas isso é meio óbvio quando a gente compara com a cultura persa e o fato dela ser rainha. Quantos cultos pagãos Esté participou porque ela não se identificou como uma judia? Ela não podia pegar a Torá e sair nos sábados nas sinagogas lá para adorar a Deus. Ela fica no palácio, calada, todo esse tempo, se submetendo a todo o paganismo da Pérsia. Não ser identificada como judia era sinônimo de ter se desviado. Essa é a ideia aqui, é a mesma coisa. Esté não fez como Daniel, irmãos, que mesmo no contexto persa, mesmo no contexto da Babilônia, ele fazia os ritos judaicos. Ele não abnegava isso. Ele foi para a cova dos leões por causa disso. Tem outro comentarista chamado Ian de Good. Ele nos fala que a única forma de manter o segredo sobre o seu povo era desobedecendo a lei do Senhor. Não só cultos, mas quantas leis alimentares, festas pagãs ela participou. Tudo voltado aos cultos da Pérsia. Só pelo fato de dizer a ninguém, ela se camuflou, ela abandonou a sua identidade. Ela escondeu o fato de que ela nasceu num determinado grupo e ela devia fazer parte deste grupo e se identificar com esse grupo. O grupo do povo judeu, mas a partir de agora não mais. Essa é a virada na história de Esté. Ela agora se identifica. Era a única forma de pensar numa solução para Xerxes pensar no seu povo, é dizendo, eu vou morrer. Xerxes tem que salvar os judeus por amor a ela. E David Strain, ele vai dizer que tem um eco aqui. E esse eco, claro, é com o Evangelho de Cristo. Mas ele diz que o Evangelho, irmãos, é muito mais profundo. Se esse plano desse certo, Esté, ela só iria assegurar um livramento temporal para os judeus contra a tirania injusta de um monarca terreno. Jesus não. Jesus assegura, irmãos, para todos nós, Israel de Deus, salvação eterna, do justo e santo julgamento do próprio Deus Todo-Poderoso. E Strain diz assim, Esté se identifica com o seu povo e intercede em favor deles. Jesus está com o seu povo e morre em lugar do seu povo. Esté não tem como lutar sem colocar a sua vida em risco, sem se arriscar, e ela faz exatamente isso, mas muito mais profundamente. Muito mais profundo, foi o que Cristo fez.
Quando Cristo, irmãos, ele torna-se maldito em nosso lugar. Quando ele se torna condenado em nosso lugar. Quando ele morre em nosso lugar, ele se identifica conosco. Ele passa a ser o nosso representante na cruz, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Essa é a representação. E nós agora, nós estamos identificados com Cristo. A sua identidade, ela está atrelada a Ele. Você tem orgulho de dizer que é um cristão e defender isso. Quando as pessoas perguntam qualquer formulário, né? Qual a sua profissão? Eu disse, profissão não, vocação, pastor. Eu tenho orgulho, irmãos, de dizer que eu sou pastor. Em primeiro lugar, eu digo que sou pastor, depois que as pessoas descobrem que eu sou professor. Eu não fico camuflando isso. Isso me dá várias oportunidades de falar do Evangelho. Ah, o senhor é pastor de que igreja? A igreja presbiteriana. Poxa, eu tenho uma dúvida sobre isso. E aí entra o Evangelho. Por que eu vou camuflar isso? Por que eu tenho vergonha disso? De forma nenhuma. Eu tenho que ter orgulho de fazer parte desse grupo, de fazer parte dessa igreja. Que bênção! Prova da graça e da misericórdia da minha vida e na vida da minha família. Eu tenho orgulho de um dia ter sido batizado. Tem pessoas que estão na igreja, mas não quer isso, ou fica se esquivando disso. Por quê? Orgulho de todo domingo, ou 2 vezes por mês, estar participando da ceia do Senhor. Fazer isso na comunhão dos santos. A nossa identidade, ela está presa à identidade de Cristo. E quando nos identificarmos, nós vamos escandalizar ou testemunhar de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Por amor a Esté, pode ser que aqui haja salvação, assim como por amor ao Filho e ao seu sacrifício, veio grande salvação para o povo de Deus. Mas aí vamos para a segunda parte do nosso capítulo, a partir do versículo 7, vejam o que vai acontecer. Versículo 7, o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei, tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho. Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse o rei, enforque-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Xerxes entende a grande confusão que ele se meteu. Por um lado, ele jurou fazer tudo o que a rainha pedisse, até metade do reino, se ela pedisse, ele daria. Ele repetiu isso várias vezes. O que ela pediu foi muito menos que a metade do reino. Ela havia pedido para que essa situação fosse resolvida. Por um lado, aquilo foi decretado e não poderia voltar atrás. Que situação, irmãos? E o culpado de tudo isso é Amã. E ele está lá, nesse banquete. Xerxes olha para Esté, olha para Amã e sai. Vai esparecer. Vai para o jardim. Vai pensar. Diante de tudo aquilo, ele sai. Ele sai de cena. Amã, já percebendo que as coisas não iam ficar boas para eles. Lembre que no capítulo 6, Zeres já havia dito a ele, a esposa dele,
Ele disse, olha, se o rei queria honrar Mordecai, quando ele descobrir que o povo de Mordecai é o povo que você condenou lá com o decreto, você vai estar perdido. Imagina agora que não é só o povo de Mordecai, é o povo da rainha. Agora a situação é muito pior. Ele desesperado, ele vai, entenda, ele vai até o encontro da rainha. Aqui provavelmente ele tocou na rainha, ele entrou no seu divã. O que é isso? Nesses banquetes, cada um tinha o seu espaço, e você não poderia invadir o espaço do outro. Você não pode se dirigir diretamente à rainha ou rei sem ser solicitado. Você não pode sentar no sofá da rainha sem ser solicitado. E Amã faz exatamente isso. Lembre-se no capítulo 2, quando Mordecai quer salvar a vida do rei, ele tem que passar um telefone sem fio para Ester. Ele tem que mandar os recados e isso chegar até Ester. Lembre-se, quando ele está desesperado também, ele vai dizer sobre o decreto, ele tem que ficar, aí o eunuco passa para Ester, depois Ester escreve uma carta para ele, é assim que acontece. Capítulo 2 e capítulo 3. Amã não. Amã já vai direto aqui implorar, porque Amã está desesperado. Mas ele não pode fazer isso. Só que Xerxes volta exatamente nessa cena. Ele volta quando Amã está no sofá de Ester, tocando nela e implorando pela sua vida. Ninguém podia fazer isso. E isso só aumenta a ira de Xerxes. Se Amã tinha alguma chance de sobrevivência, acabou aqui agora. E é interessante, irmãos, porque Xerxes poderia simplesmente entender que ele estava desesperado. Olha, ele está desesperado e ele fez isso. Mas não, ele faz parecer que é um ataque. Olha como a linguagem aqui é bem sutil. Ele olha a situação e ele poderia simplesmente interpretar. Ele está desesperado, mas não. Versículo 8. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? É como se ele tivesse tentado aqui arranjar bases legais para condenar Amã. Afinal, se ele dissesse para todo mundo que Amã tentou atacar Ester, todo mundo acreditaria. Quem é que ia contra o rei? Talvez ele só ficou irado, de fato, por causa do desespero de Amã, seja de um jeito ou de outro, Xerxes agora tem motivos mais do que plausíveis para condenar Amã à morte. Talvez aqui até para ele não ficar tão mal politicamente, como é que do nada o homem que ele mais confiava, ele vai lá e condena à forca? Quem ia confiar no rei, né? Que todo mundo ia ficar com mais medo de querer a proximidade com Xerxes. Ele meio que aumenta a situação aqui. Quis ele atacar a minha esposa. Por que se enfocou Amã? Ficou louco, quis atacar a minha esposa. Enlouqueceu. Acabou. Enfim, sua lei não pode voltar atrás. Mas pelo menos o inimigo da sua esposa e do povo da sua esposa estaria morto. Amã tem mais do que motivos para ser condenado. E parece que as pessoas não gostavam muito de Amã. Pegam ele e já colocam o saco preto na cabeça. Ó, vamos encapuzar. O outro já dá uma ideia. Olha, Amã fez uma forca para condenar Mordecai, aquele que o senhor queria honrar. Ele queria matar, o senhor não sabia não? Está lá a forca, de 20 metros de altura. Vamos usá-la. E aí o rei diz, excelente ideia, vamos usar a forca, e aí Amã vai morrer. Em 2 dias, Amã passa do homem mais poderoso da Pérsia abaixo do rei, para o enforcado, e assim morre o inimigo do povo de Deus. E no finalzinho diz assim, então o furor do rei se aplacou. Irmãos, aqui a gente tem uma grande teologia, 2 na verdade. A primeira teologia é a dos decretos de Deus e a da responsabilidade humana. Entendam, Deus age soberanamente para que tudo convergisse diretamente igual ao seu plano, claro. Para que o plano de Ester, tudo o que ela pensou, desse certo.
Só que ela precisa executar o plano. Ela tem que ter coragem. Ela tinha que agir. Não é só pensar no plano, é executar o plano. Entenda, não é que Deus está dependendo da ação de Esther. Ah não, se Esther agir, eu vou agir. Se não, eu não vou fazer nada. Não. Se Esther não agir, é como Mordecai disse para ela no capítulo 4. Olha, se você não agir, Deus vai levantar, e ele já decretou, na verdade, outro plano para que os judeus fossem salvos. Mas no cargo que você está, Esther, agora existem muito mais oportunidades para ser de fato você quem vai fazer isso. Entenda, não é o plano de Esther que é perfeito. Podia dar muita coisa errada aqui, irmãos. A gente pensou em várias possibilidades que poderiam dar errado. Mas Deus estava com ela, conduzindo ela nesse perigoso plano. Não existe, irmãos, obra perfeita nossa. Não existe esforço puro. Não existe trabalho perfeito. Da gente só sai obras imperfeitas todos os dias. É por isso que Jesus morreu por nós. Para que fôssemos salvos pela obra dele. A obra dele é perfeita, não a nossa. Se dependesse da nossa obra, estaríamos perdidos. Nossas lutas, irmãos, elas não são fáceis. Lutas diárias, lutas pessoais, lutas contra o pecado, lutas em trabalho, lutas na área financeira, na área emocional, não é fácil. E se fosse pelo nosso esforço, estaríamos perdidos. Não somos felizes sem Cristo. Não existe felicidade, não existe paz sem Cristo. Cristo é a verdadeira paz. E paz não é que você vai estar livre de qualquer dificuldade, de forma nenhuma. É tolo aquele que mede a felicidade por uma rede social. Fulano é feliz, olha o story dele, olha o feed dele, né? O feed dele é só alegria, o story dele é só alegria. É tolo quem acha que essa pessoa é feliz. Sem Deus não temos como ser felizes. Ah, mas eu trabalho com essa pessoa. Essa pessoa, ela diz que não acredita em Deus e é feliz. Mentira. Não tem como ser feliz sem Deus. Você trabalha com essa pessoa, mas você não convive com essa pessoa. Ela não é feliz. Você não convive com essa pessoa e você não é essa pessoa. Ela não é feliz. Ninguém é feliz sem Deus. Não existe paz, não existe alegria, se o plano que a gente bolou não tenha sido da vontade do Senhor e conduzido por Ele. E existem ofensas que não podem ser ignoradas, irmãos. Essa ofensa aqui exigiu o derramamento de sangue. Só assim a ira do rei, ela foi aplacada. A punição de Amã, a morte dele, não foi só por ofender o rei da Pérsia. A punição foi por causa da tentativa de desfazer o plano de Deus. A punição foi por ter zombado de Deus, tentando aniquilar os judeus. Deus usa um ímpio, Xerxes, e ele vai fazer Amã pagar com a própria vida por essa ofensa. E diferente de Xerxes, irmãos, Deus não aplica punições vazias, porque simplesmente ele está de mau humor. Deus tem motivos mais do que plausíveis para punir os seus inimigos, porque Deus é justo. Tanto é que nós só vamos para o céu porque alguém já carregou a ira do Pai em nosso lugar, porque Jesus já sofreu toda a justa punição do Pai e aplacou a ira do Rei. Por isso vamos para o céu. E aí terminamos o capítulo 7, irmãos. Problema resolvido em partes. O inimigo do povo está morto. Amã morreu, mas o seu plano está mais vivo do que nunca. Ele deixou essa herança maldita, né? Ele deixou esse decreto que não podia ser revogado. A palavra do rei não pode voltar atrás. E agora, como isso será resolvido? Vamos ver no próximo momento, né?
Capítulos, estamos chegando no final. Capítulo 8 é o nosso próximo capítulo. Então, concluindo, irmãos, diante disso tudo, quem somos nós? Somos Amã. Sim, Amã, o enforcado. Assim como Amã, somos alguém que ofendeu o rei, e você fez isso porque você faz parte de um grupo que você não pode sair, infelizmente. Um grupo muito maior do que você. Esse grupo se chama humanidade. Você faz parte do grupo dos filhos de Adão. Não importa a sua classe social, sua cor, sua etnia, seu grau de escolaridade, todos nós nascemos fazendo parte desse grupo. O grupo dos filhos de Adão. Você carrega a culpa do pecado, mas existem boas notícias para mim e para você. Jesus nos representou, irmãos. Jesus aplacou a ira do rei. Ele foi no nosso lugar. Por causa de Cristo, a ira do rei é aplacada. O rei justo e amoroso. Você faz parte desse mundo, mas você foi adotado para fazer parte do povo de Deus. Você está salvo, o seu pecado está coberto. Alegre-se nisso. Vamos parar de pensar, irmãos, individualmente. Vamos parar de pensar apenas em nós mesmos. Se a gente pensar apenas na gente, se a gente pensar apenas no nosso mundo, no nosso eu, não vai acontecer o que o mundo diz que vai acontecer. O mundo mente, o mundo diz que finalmente você vai se descobrir, finalmente você vai se libertar. Não vamos nos libertar, não vamos nos descobrir, vamos ficar apenas parecidos com os nossos ídolos. Vamos fazer parte dessa massa terrível, só mais um que quer ser igual ao seu ídolo. Você vai achar que está se encontrando. Você vai achar que está sendo liberto. Entenda, um homossexual, ele diz estar se encontrando. Um homem que busca o divórcio, ele diz assim, finalmente eu estou me encontrando. Um socialista, ele diz que finalmente ele encontrou a solução para a humanidade. É todo mundo ganhar igual, é todo mundo receber igual. Eu encontrei a solução. Uma igreja emergente, ela diz está se encontrando, mas tudo que essas pessoas fazem é simplesmente estar se moldando às paixões do mundo, e o que o mundo, a carne e o diabo dizem como elas devem se comportar. Mas se você está em Cristo, irmãos, e estamos em Cristo, você vai se moldar, mas você vai se moldar a pessoa que você foi criada para ser. Não importa que se você vai ser o único, você não é o protagonista da sua história, Cristo é o centro. Você é um coadjuvante, eu e você. Cristo é o protagonista dessa história. Não importa se você vai se destacar ou não. Você vai ficar parecido com Ele. É isso que importa na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você vai ter vida. Você vai se identificar com esse povo aqui, povo da aliança. Isso é liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, e isso é viver de verdade. Precisamos entender isso, de uma vez por todas, e se identificar como o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos, nesse momento, orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, por essa história de Esther, que fala tanto sobre o Teu plano, sobre os Teus decretos, e como o Senhor salva o povo, que nós possamos nos identificar como o povo de Deus e ter orgulho disso, cada vez mais, como finalmente Esther aqui pôde ter a coragem de fazer isso diante de um rei pagão. Nos abençoa nesta tarde, esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé.